Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Nado Rezende e a nossa aula de hoje é sobre os amplificadores operacionais. O que são os amplificadores operacionais? São dispositivos que possuem ganho muito alto, impedância de entrada alta e impedância de saída baixa. Quando eu falo impedância, para quem de repente não assistiu aulas anteriores, onde eu falei sobre isso, videoaulas, impedância eu posso entender como resistência. Então ele tem uma alta resistência de entrada e tem uma baixa resistência de saída para que o som seja, o ganho seja propagado. Bom, para dar um exemplo prático do que é um amplificador operacional, vamos trabalhar pensando no sistema de som. Como funciona o sistema de som? Amplificação. Eu vou falar para um auditório de 100 pessoas e eu não vou conseguir que as pessoas no final, do meio para trás, me escutem. Por quê? Porque eu não vou conseguir propagar ondas sonoras da minha voz com uma intensidade tão grande que chegue até lá. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um sistema de amplificação, onde eu tenho um microfone e uma caixa. E dentro dessa caixa eu tenho um circuito eletrônico. Bom, beleza. Vou pegar aqui, vou falar. Minhas ondas sonoras, elas se convertem num pulso elétrico para que seja jogado no circuito, tá? Para que seja analisado por aquele circuito. Essa corrente gerada vai para o circuito, esse pulso elétrico em forma de corrente. Dentro dessa caixa eu vou ter um sistema de amplificação. Esse sistema de amplificação vai pegar esse sinal e vai amplificar, vai aumentar a amplitude dele. Bom, depois eu vou explicar para vocês como que isso ocorre, tá? Mas agora eu vou falar de forma geral, de forma genérica. Amplificou esse sinal vai para o sistema de som de saída, onde eu vou ter o quê? Uma conversão dessa corrente em onda sonora, de novo, já amplificada. Eu vou conseguir falar para mais pessoas, porque o sinal de voz que eu estou emitindo numa determinada intensidade sonora, com uma determinada amplitude, será amplificado por esse sistema e eu vou ter mais energia, eu vou ter mais alcance e a minha intensidade vai poder atender e todas as pessoas vão me escutar, tá certo? Isso é um exemplo só para a gente poder encaixar e entender o que é um amplificador. Quais são as aplicações? Ele realiza operações matemáticas, integração, diferenciação, som, multiplicação, amplificação, que eu acabei de explicar agora, quando operando na região linear, o que a gente chama de região ativa. O amplificador operacional é uma junção de vários transistores, ou transistores bipolares de junção, ou FET e os seus oriundos, MOSFET, JFET, tá? O transistor eu cheguei a falar em videoaulas passadas. Então, lá eu falo sobre a região linear, que é a região ativa, corte, saturação. Então, quando eu estiver trabalhando na região linear, que é a região ativa, ele opera com essas características. Na saturação, também vale a pena a gente rever essa aula de transistor. Ele pode ser utilizado como comparador, gerador de onda quadrada, dente de serra, filtros, osciladores e etc. Tá? Possui 3 modos de entrada inversora e não inversora, que eu vou falar agora para vocês, e entrada diferencial, que é quando eu conecto a fonte, o gerador, um terminal na entrada inversora e outro na não inversora. E ele vai fazer uma amplificação diferencial, que eu também vou explicar depois para vocês, nessa videoaula não, em outras videoaulas. Entrada inversora e entrada não inversora eu vou explicar para vocês agora. Tá? Essa é a simbologia do amplificador operacional, tá certo? Ele possui 2 entradas, E1 e E2, onde você pode reparar que o E1 está ligado no mais do amplificador e o E2 está ligado no menos. Esse mais é a entrada não inversora, ele amplifica sem inversão de fase. A entrada E2 é a entrada inversora, ela amplifica com inversão de fase. Esses terminais são de alimentação, é onde entram as fontes para alimentar o amplificador. Tá? Isso é a saída, mais VCC e menos VCC. Não tem sentido eu falar de amplificação, né? Tem lá o princípio de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, não existe eu amplificar sem ter energia para fornecer, que serão fornecidas pelas fontes, tá certo? Eu vou pegar um sinal, que pode ser uma onda sonora, pode ser um gradiente de temperatura, pode ser qualquer outro parâmetro, vou converter num pulso elétrico, ele vai receber energia das minhas fontes e vai ser amplificado. Não existe amplificação sem energia. Eu não crio energia. Eu faço junção de energias para poder gerar um sinal com energia maior, tá certo? Então, só para deixar claro, porque às vezes a gente pode pensar o seguinte, um amplificador joga um sinal de baixa amplitude e ele vai ter uma amplitude maior de acordo com a combinação lá de ganho que eu fizer e tudo bem. Não, não é bem assim, tá? Bom, então tá aí os parâmetros, tá? Entrada no inversor é o E1, foi o que eu falei. Entrada inversora é o E2, essa é a saída. Mais VCC alimentação positiva, menos VCC alimentação negativa, tá certo? Quais são os amplificadores? Bom, nós temos N amplificadores. Quais são os básicos? São os 4 que eu vou falar com vocês. 2 nessa videoaula, 2 na próxima. Amplificador inversor, amplificador não inversor,
buffer, ou também chamado na literatura de seguidor de tensão, e amplificador somador, tá certo? Bom, então vamos lá. Amplificador inversor. Qual é a característica? Bom, eu tenho aqui Vin, eu tenho aqui um sinal de entrada, tá? Antes de continuar, deixa eu explicar. Esse amplificador, a fonte é ligada no terminal negativo do amplificador, por isso que ele é inversor. E na matemática que eu vou mostrar para vocês agora, eu vou mostrar para vocês o porquê que acontece dele ser chamado de inversor, tá certo? Bom, eu tenho um sinal de entrada aqui, e eu tenho um sinal de entrada, tá? De saída, desculpa. Olha só o que aconteceu. Inversão de fase. Ele começa crescente e desce, vai decrescente, e na saída é o contrário. Ou seja, esse amplificador, dependendo da combinação dos R's aqui, ele vai inverter a fase e amplificar, tá certo? Vamos ver como que é feita essa amplificação agora, tá? Tá aqui o meu circuito, tá aqui a galera, tá? Essa corrente é gerada quando eu conecto a fonte, circuito fechado, tem aterramento. Essa corrente, ela vai passar, chegar em R1, vai chegar nesse nó aqui, e não vai para o amplificador, porque lembra no início que eu falei o quê? Alta impedância de entrada. Resistência muito alta, a corrente tende a ser maior para onde? Para a menor resistência. Maior corrente vai para o caminho de menor resistência. Então, essa mesma corrente I passa no RF e chega no V0. Ela não passa aqui. O amplificador operacional, ele amplifica tensão e não corrente, tá certo? Bom, então vamos lá. Um outro conceito que eu vou falar para vocês também. Esses terminais, os terminais do amplificador, eles sempre têm o mesmo potencial elétrico. Portanto, se eu conecto terra no mais, o menos também estará aterrado. Esse aterramento é chamado de terra virtual. O aterramento existe, mas não é visto fisicamente por nós, tá certo? Bom, então vamos lá. Olhando esse I, pensando na primeira parte do circuito, aqui, eu vou ter que esse I é o quê? Vin menos 0, no caso é Vin, dividido por R1, tá certo? Lei de Ohm. Bom, e o I desse lado? Bom, menos Vout sobre RF. Por quê? É 0 menos Vout sobre RF. 0 menos Vout, 0 é neutro, menos Vout sobre RF. Como a corrente é a mesma, o que vai acontecer? Vin sobre R1 é igual a menos Vout sobre RF. Arrumando isso aqui, eu tenho que o Vout é igual a menos RF sobre R1 Vin. O que a gente percebe com esse resultado aqui? Que o sinal de negativo indica inversão de fase e que o ganho será determinado por esses dois resistores. Ou seja, se eu quiser um ganho de 10, 10 para 1. Então, se eu botar 10 aqui, 1 aqui, eu tenho ganho de 10. Se eu botar 20 aqui, 2 aqui, eu tenho ganho de 10 e assim vai. Ou seja, eu controlo o meu ganho. Porém, eu tenho uma inversão de fase aqui, tá certo? Bom, vamos lá. Agora, eu tenho um amplificador não inversor que tem essa configuração que está aí. Qual a diferença dele para o primeiro? O sinal vai direto no positivo, ou seja, eu não vou ter inversão de fase. Bom, vamos lá. Vin, Vout, R1 e RF. Lembra que eu falei que o potencial é o mesmo? Se aqui é Vin, quanto que vai ser aqui? Vin. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar a lei dos nós, lei de Kirchhoff para os nós. A soma das correntes de um nó tem que ser igual a 0. Então, eu tenho para cá, eu tenho o quê? Uma corrente, vou supor que a corrente está saindo dos nós. Para cá, eu tenho o quê? Vin menos 0 sobre R1. Tá aqui. Para cá, Vin menos Vout sobre RF. Tá? Agora, eu vou fazer a manipulação matemática. Tá? Esse cara passando para lá, ele vai ficar negativo. Então, basta trocar o sinal de cima. Foi o que eu fiz aqui, tá vendo? Vout negativo ficou positivo. O Vin era positivo, ficou negativo. Agora, eu multiplico cruzado, né? Lá em cima, ó. Vout R1, aqui, ó, menos Vin R1, aqui, ó, R1 vezes Vin, igual a RF Vin, ou Vin RF. Vou passar, eu vou ficar com Vin em função de Vin de um lado, ó, Vout menos R1, menos Vin R1 igual a Vin RF. É a mesma coisa que está aqui, tá? Só repetir para massificar. Olha aqui agora, ó, Vout R1 igual, esse Vin foi para o outro lado o quê? Positivo. Como o outro também está positivo, eu somei aqui, poderia ser o contrário, a ordem das parcelas não vai alterar a soma. Botei Vin em evidência, porque é o Vin comum dos dois, né? E vou passar esse R1 para cá, porque o ganho, né, acho que eu não falei anteriormente, é sempre a relação da saída pela entrada. Então, Vout sobre Vin é igual a quem? RF mais R1 sobre R1. Como o denominador é o mesmo, o denominador pode ser desse e desse. RF sobre R1 está aqui, R1 sobre R1 vai dar 1. Então, passando o Vin para lá, ele vai multiplicar tudo isso. Vout é igual a 1 mais RF sobre R1, que multiplica, tudo multiplica por Vin. Tá certo? Bom,
Vamos passar agora para vocês 2 exemplos, tá? O primeiro é o seguinte: determine a tensão de saída para um sinal de entrada de 2 volts. Quem é a tensão de entrada? 2 volts. Quem é o R1? Olha no circuito anterior. Vou voltar lá rapidinho para vocês verem. Tá? Quem é o R1? É o resistor que está conectado na fonte. Quem é o RF? É o resistor que está acima. Tá? Aqui, ó. Então vamos lá, voltando aqui rapidinho. Aqui, ó. RF 500, R1 100, VIN 2. Vou jogar onde? Ó, na fórmula. Vout menos RF sobre R1 vezes VIN. Vout menos 500, que é o RF, 100, que é o R1, vezes quem? 2, que é a tensão de entrada. 500 dividido por 100, 5, vezes 2, 10, menos 10. Ou seja, no momento que eu coloco 2 volts, eu tenho 10 volts de saída com inversão de fase. Vamos ao próximo. Mesma pergunta para um não inversor aqui, ó. Olha a entrada aqui no mais, ó. Então, vou usar essa fórmula aqui, ó. 1 mais RF sobre R1 VIN. 1 mais quem? RF quem é? 500. R1 quem é? 100. Vezes VIN que é quanto? 2. 500 sobre 100, 5. 1 mais 5, 6 vezes 2, 12 volts. Ou seja, nessa configuração não inversora eu vou ter 12 volts, sem inversão de fase, e na configuração inversora eu vou ter menos 10 volts. São circuitos diferentes porque eu aplico sinais nas entradas diferentes, então são circuitos diferentes, tá certo? Bom, pessoal, dá uma curtida lá se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, tá? Se você já é inscrito, deixa o sininho apertado para receber notificações de novos vídeos, tá certo? Um abraço para todos, fiquem bem, até a próxima videoaula.